verdade, somos um milagre de Deus. Cada um dentro do nosso próprio contexto, dentro da nossa própria história, das nossas próprias lutas, mas cada um de vocês é um milagre de Deus. Cada um de nós é um milagre de Deus. Abre sua Bíblia no Salmo 33. Salmo de número 33, e nós vamos falar um pouco hoje sobre o louvor na igreja. Hoje, literalmente, I'll be preaching to the choir. Hoje eu vou estar pregando para o louvor, hein? Mas somos todos adoradores, todos nós louvamos e todos nós precisamos ouvir as instruções da palavra de Deus concernente ao louvor na casa do Senhor. Salmo de número 33, na sequência nós estamos fazendo um estudo panorâmico do livro de Salmos e hoje nos toca tratar do Salmo de número 33. É bom pregar expositivamente a palavra de Deus porque o pregador ele não pode ficar escolhendo tópicos, ele tem que pregar aquilo que vier pela frente. Então, apertem o cinto porque é isso que nós estamos fazendo aqui, ok? Assim, com a Bíblia aberta, eu vou pedir que você feche seus olhos e ore ao Senhor nesta manhã. Deus, nós te louvamos e te bendizemos pelos milagres que o Senhor faz em nossas vidas. Deus, como nós cantamos, nós queremos agora ser usados pelo Senhor. Usa a nossa vida porque ela é um milagre do Senhor. E é para o Senhor que nós queremos viver. Mas há um porém, ó Deus, que sem a Tua ajuda e sem o conhecimento da Tua vontade, não tem como nós fazermos nada para o Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e queremos confessar a nossa necessidade de o Senhor nos ajudar nesta manhã. Peço que o Senhor tenha misericórdia do pregador e misericórdia de nossas vidas, para que possamos ouvir, entender e aplicar aquilo que vamos ouvir hoje. Ajuda-nos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo que ele foi amaldiçoado pelo pecado e é cheio de problemas. Nosso mundo ele é um mundo problemático. Basta você ligar a televisão no News, no CNN, ou no Fox, ou na Globo, ou qualquer outro meio de comunicação, você logo vai perceber que as más notícias, elas sempre têm prioridade, elas sempre têm destaque na mídia. Parece que o que vende é bad news, é má notícia, né? Por quase 2 semanas seguidas nós estamos ouvindo sobre a queda de um avião na Ásia e as notícias não param, né? Breaking news, todo o tempo tem essa notícia, não obstante aí a queda do avião, né? Tem também o deslizamento de terra no estado de Washington, outra má notícia também que ficou competindo nos jornais aí essa semana, e outras más notícias que acontecem diariamente, e como resultado disso nós sempre somos como que propensos a concentrar, a colocar a nossa atenção mais nos problemas do que nas novidades boas, né? Nas coisas boas, nas nossas bênçãos. A gente tem a tendência de ficar olhando para baixo e não ficar olhando para cima. E a tragédia desse mundo e as próprias lutas que nós enfrentamos diariamente fazem com que talvez você e eu rapidamente perca de vista aquilo que está escrito aqui no verso de número 5, que a terra está cheia da bondade do Senhor. Às vezes a gente olha para a terra, hoje é tão fácil você olhar o mundo, né? Tão fácil você saber o que está acontecendo no mundo. Às vezes a gente olha para o mundo inteiro e esquece de ver que o mundo está cheio da bondade do Senhor. A gente olha e fala, esse mundo vai de mal a pior e só tem coisa ruim. Mas o texto diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. E aí um grande desafio é apresentado, né, diante de nós, porque as lutas que nós enfrentamos, elas ofuscam rapidamente os nossos olhos.
né? E o Salmo 33, ele convoca você e eu a louvar o Senhor, a louvar a Deus. O Salmo começa com isso, verso 1 a 3 fala sobre isso, fala que nós devemos olhar ao redor e ver as coisas que Deus está fazendo e cantar de alegria ao Senhor, e louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque, sim, quando as circunstâncias elas vão além do nosso controle, o salmista diz, olha, não perca de vista que a situação não saiu do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Cantem louvores ao Senhor. Você pode não ter controle da situação, mas Deus tem controle da situação, ok? Portanto, sempre vai haver motivo para nós cantarmos ao Senhor. E nós vamos dividir o Salmo de número 33 em dois pontos. O primeiro ponto é que nós vamos ver que o Senhor merece ser louvado. Nosso Deus merece ser louvado. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvar o Senhor, ok? Fica bem louvá-lo. Ou seja, quando nós vimos semana passada no Salmo de número 32, o Salmo de número 32, ele termina com uma nota de louvor. Ele termina com um hino de aclamação ao Senhor. E parece que o Salmo de número 33, que a gente não sabe quem foi que escreveu, o Salmo de número 33, se você perceber, ele não tem um título como o Salmo 32 tem, como o Salmo 23 tem e como muitos outros salmos têm. O Salmo de número 33, ele não tem nenhum título. A gente não sabe se foi Davi que escreveu, a gente não sabe as circunstâncias no qual o Salmo foi escrito, mas nós sabemos que nós temos 1001 razões para louvar o nosso Deus. Então o Salmo 32 termina com esse brado de alegria, e parece que o Salmo de número 33, ele pega o embalo dessa alegria, porque é a alegria daquele que foi perdoado no Salmo 32, né? É o brado de alegria daquele que recebeu o perdão de Deus. E parece que o Salmo 33 entra na onda da alegria, do júbilo daquele que foi perdoado e começa a dizer, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, né? Vocês que são justos. Então, o salmista está convidando a congregação a cantar ao Senhor, né? E é cantar corporativamente, como um só corpo. Cantem de alegria, vocês que são justos. E aí ele segue dizendo que fica bem louvá-lo, né? Está aí escrito na sua Bíblia, fica bem louvá-lo, fica bem para os que foram perdoados, para os que foram remidos, fica bem louvar e exaltar o nome do Senhor. E a palavra aí, o livro de Salmos, eu falei isso há algum tempo atrás, o livro de Salmos é o inário do Antigo Testamento. Era o livro de música que a congregação do Senhor usava para cantar ao Senhor. Então eles cantavam os salmos, né? Os salmos, eles são canções que o povo de Deus cantava no templo, né? E nesse hino de louvor, o povo, então, ele está celebrando a fidelidade de Deus. O povo celebra o poder de Deus, a soberania, o amor infalível de Deus. E quando contemplamos e começamos a pensar e a refletir em tudo que Deus é, e tudo que Deus faz, e tudo que Ele nos dá, a gente não tem outra reação a não ser louvar, a não ser cantar ao Senhor, a não ser glorificar o nome do Senhor. E a expressão que ele usa no final aí da frase é fica bem louvá-lo, no original da língua, da Bíblia, esse ficar bem também significa bonito. Ou seja, é bonito aos olhos de Deus ver o seu povo cantando a Ele. É bonito aos olhos de Deus, agrada ao coração de Deus ver a congregação cantando louvores ao Senhor. Agora, o oposto também é verdade. Não há nada mais triste ao coração de Deus do que ver o seu povo
reclamando, murmurando e resmungando das coisas da vida. Não tem nada mais triste no coração do pai do que ver uma congregação de remidos reclamando o tempo inteiro. E me faz lembrar a passagem do Êxodo, capítulo 14. Abra comigo Êxodo, Marcos, segura aí o Salmo 32, a gente vai voltar para cá, mas em Êxodo 14, nós temos a saída do povo do Egito, e Deus liberta o povo de maneira milagrosa das mãos de Faraó, do jugo opressor, e leva o povo em caminho no deserto. E Deus diz para o povo para eles acamparem à beira-mar. O povo aí, capítulo 14, no verso 10 em diante, né, conta a história de que o povo, eles saíram e chegaram a esse lugar à beira-mar, que Deus ordenou que eles estivessem ali, mas de repente eles olham e eles veem quem que está se aproximando para persegui-los? Faraó com toda a sua tropa, vindo para aterrorizar eles e provavelmente levá-los de volta como escravos. E o texto da palavra de Deus diz, aí no verso de número 10, que eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Então foi um clamor de terror, de choro, de reclamação, e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Que ideia maluca foi essa, Moisés, de você nos tirar do Egito? Será que não tinha cova suficiente lá para enterrar todo mundo? Você tinha que trazer a gente de lá para vir morrer aqui? Olha a conversa dos irmãos para o pastor. O senhor está maluco? Olha o que o senhor fez conosco, e agora? E o verso 12, já lhe tínhamos dito isso no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha o povo, olha como é o comportamento do povo que foi liberto do juízo, do jugo opressor do Egito. Eles era melhor a gente ter ficado lá e sendo escravo do que vir morrer aqui. E aí o verso 13 diz: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. E verso 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Olha a resposta de Deus. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Porque Moisés também já estava entrando na onda de reclamar, de se entristecer. Deus disse para ele: levanta o cajado, marche para dentro do mar, que o mar vai se abrir. E aí olha o verso 30. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Verso 31, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. E aí depois, o que é que eles fizeram? Continua lendo, verso 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Eles cantaram. Aí eles cantaram. Mas não existe coisa mais triste para o coração de Deus do que ver o povo reclamando e murmurando das suas dificuldades. Não existe nada mais triste. Você e eu fomos chamados para louvar ao Senhor. Nós somos chamados para louvar ao Senhor. Chova ou faça sol, louve ao Senhor. A palavra de Deus diz: cantai ao Senhor. Louvai ao Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. A palavra de Deus chama eu e você para louvar ao Senhor, na boa ou no ruim. Queridos, qualquer um pode cantar quando tudo vai bem, mas só os salvos, só os remidos, só os justos
Aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus, que conhecem o Senhor, podem cantar quando as coisas não vão tão bem como queríamos. Mas, primeiramente, então, Deus gosta, Ele se agrada quando o seu povo canta de alegria, né? E Ele diz aí, cantem de alegria vocês que são justos, os que são retos. Ou seja, a adoração genuína só pode fluir de um coração que conhece a Jesus. Só pode fluir de um coração que conhece o Salvador. Porque, queridos, qualquer um pode cantar louvor ao Senhor. Qualquer um pode pegar uma guitarra, um piano e cantar uma música ao Senhor. Uma vez eu vi um programa na televisão de um jovem que não conhece o Senhor, cantou essa música aí, ó, sonda-me, Senhor, e me conhece. Cantou muito bem, cantou foi tremendo. Mas aquele jovem, até onde eu sei, ele não conhece o Senhor Jesus Cristo. Pode soar bem aos nossos olhos, mas será que um louvor de quem não conhece a Jesus é aceito diante do Pai? A palavra de Deus diz, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Os que são retos, fica bem louvar ao Senhor. Reto é aquele que anda na presença do Senhor. Reto é aquele que conhece a Jesus como Senhor da sua vida. Reto é aquele que diz assim, sim, Senhor, sem saber o que é que o Senhor vai demandar dele. Reto é aquele que um dia abriu a porta do seu coração e decidiu deixar Jesus entrar e reinar na vida dele. Reto é aquele que um dia se colocou de joelho no Calvário e disse, Senhor, eu sou pecador e não mereço estar na tua presença. Retos são aqueles que foram comprados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A esses o Senhor diz, fica bem louvá-lo. Então, queridos, Deus gosta da música, Deus gosta do louvor na sua igreja. Louvem, verso de número 2, louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cante-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Ou seja, o salmista convida a congregação a celebrar fervorosamente e com música na casa do Senhor. E aí, queridos, eu quero fazer 4 observações aqui a respeito da música no culto ao Senhor. Primeiro, queridos, notem aí que a música é para o Senhor. Olha aí que a referência ao Senhor aparece 3 vezes nesses versículos aí. Louvem o Senhor, ofereçam-lhe ao Senhor, cantem-lhe, ou cantem ao Senhor. Ou seja, a música na igreja é para o Senhor. Time de louvor, congregação, a música que nós cantamos aqui é para a audiência do Senhor. Pessoas que dizem, eu não gostei desse tipo das músicas que cantaram hoje no louvor. Too bad, porque a música não foi para você. A música não foi para você. A música foi para o Senhor. Então nós precisamos entender isso. A música no culto, na igreja, não é uma performance para a congregação. É uma performance para o Senhor. É para Ele. O público é Ele. Ele é que precisa ser agradado na hora do culto. Essa é a primeira coisa, pessoal. Música é para o Senhor. Segundo, a música deve ter acompanhamento instrumental. Toda vez que possível, nós devemos ter acompanhamento instrumental. Olha o texto que diz, cantem, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cante uma nova canção, ofereçam-lhe, louvem ao Senhor com harpa. Ou seja, ele fala de harpa, ele fala de lira de 10 cordas, e aqui nós podemos dizer que não é uma lista extensiva dos instrumentos que se usavam no culto ao Senhor. Lá no livro de Neemias, nós vamos ver que eles tinham o que era equivalente a uma orquestra no culto ao Senhor.
Havia como se fosse uma orquestra toda organizada para o culto. E esta é a primeira vez aqui no livro de Salmos que o saltério ele faz menção dos instrumentos musicais que eram empregados na adoração ao Senhor. E, por incrível que pareça, querido, existem alguns grupos que dizem que é impróprio usar instrumentos na hora do culto. E não, é difícil de entender, porque esse salmo, ele endossa o uso de instrumentos na casa do Senhor. Ele endossa. Outras passagens dizem que era para usar instrumentos de sopro, instrumento de cordas, ou seja, todos os instrumentos que nós pudermos usar, nós devemos usar para o culto ao Senhor. O Senhor se agrada de ver música com instrumentos. Agora, todos os instrumentos da adoração eram para ser tocados com habilidade. Olha aí, tocai bem e com júbilo, ok? A música, ou seja, os músicos, aqueles que tocam, aqueles que cantam, precisam se preparar para tocar para o Senhor. Eu já ouvi alguém dizer que para o Senhor pode. Para o Senhor pode tocar desafinado. Para o Senhor pode tocar de qualquer jeito. Toque de qualquer jeito para sua mãe, para o seu pai. Mas para o Senhor, a Bíblia diz, faça bem. Faça bem. Significa que tem que ensaiar. Significa que tem que gastar tempo, tem que estudar, tem que praticar. Tem músico que não gosta de vir para ensaio. Eu já fui ministro de louvor aqui, irmãos. Para quem não sabe, eu já fui. Há muitos anos atrás. Eu não sei uma nota musical. Só Deus sabe como eu sofri nessa época que eu fui ministro de louvor. Porque músico que não quer ensaiar. Eu já sei, pastor, eu não preciso ensaiar. Essa música eu já sei. Eu não era pastor na época. Se fosse, tinha excluído metade do culto da banda. Mas, irmãos, é verdade, não querem ensaiar. O ensaio era 9 horas da noite. A gente marcava 9 horas ou 8 horas da noite, chegavam 1 hora depois e queriam sair meia hora depois. Aí um dia eu me irritei e falei, não precisa vir mais ninguém. Fui para o pastor e disse, pastor, não preciso mais de nenhum desses músicos aí. Aí eles ficaram apavorados, né? Porque a igreja ia ficar sabendo que eles iam todos entrar em disciplina porque não queriam ensaiar. Aí todo mundo começou a vir ensaiar de novo. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que nós precisamos oferecer o melhor para Deus. O melhor, tocar e tocar bem, né? Porque só os músicos realmente talentosos devem ser incluídos na orquestra. Quando lá no tempo de Neemias, só os músicos talentosos eram para serem incluídos na orquestra. Se você tem desejo de tocar para o Senhor, tem que aprender, tem que começar a ensaiar, tem que começar a estudar. E quando estiver tocando bem, vem tocar para o Senhor. Mas para o Senhor nós precisamos oferecer aquilo que é o melhor para Ele. Outra coisa aqui, queridos, que a música tem que ser fresh. O salmista ordena aí a congregação, cantai-lhe um cântico novo. Cantai-lhe um cântico novo. Novo não necessariamente significa uma letra nova a cada semana. Mas pense comigo aqui uma coisa. As misericórdias do Senhor não se renovam todas as manhãs na nossa vida? Não é isso? As misericórdias do Senhor, elas são renovadas todos os dias na nossa vida. Significa que o nosso louvor, ele precisa ser renovado todos os dias. Todos os dias nós temos motivos diferentes para agradecer e louvar a Deus. Ou seja, o nosso louvor não pode ser um negócio arcaico. A gente não pode só celebrar as coisas que Deus fez há 70, 80, 100 anos atrás. A gente tem que celebrar as coisas que Deus está fazendo hoje,
na nossa vida. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. A graça do Senhor é derramada abundantemente sobre nós todos os dias. Graça nova, louvor novo. Graça nova, adoração nova, queridos. Ou seja, nós precisamos celebrar aquilo que Deus está fazendo hoje na nossa vida. E a gente tem que entender que músicas antigas, não é errado a gente cantar músicas antigas. Tivemos um tempo maravilhoso, 3 dias num congresso, que foi, todos os dias tinham músicas antigas, hinos que nós cantávamos, antigos, que alegraram o nosso coração e o louvor foi tremendo. As músicas antigas, elas são aceitáveis ao Senhor, desde que não seja oferecido de forma mecânica. Vamos cantar porque cantamos. As músicas antigas precisam ser cantadas com um coração sincero, com um coração fresco na presença do Senhor. Esse é o que nós sentimos, ó Deus. Isso é o que nós queremos te dizer nesta manhã através destas canções. Não algo obsoleto, não algo ritualístico, algo que a gente faz mecanicamente sem pensar. E uma quarta observação aqui é que a música deve ser oferecida com alegria. O salmista chama a congregação para adorar em voz alta e com júbilo, né? E a palavra aclame ou júbilo, ela vem de uma palavra, de um verbo que significa fazer um ruído. Fazer um ruído, tipo uma ovação, com aplausos, com brados de alegria, ou seja, é algo audível, é algo que é uma alegria sonora, que as pessoas podem ouvir e dizer: que brado é esse de alegria, que barulho é esse de alegria, o som de trombetas de alegria, o som de sinos que refletem alegria. A nossa música, o nosso louvor deve ser oferecido a Deus com habilidade e com alegria. Com alegria. Né? Principalmente para aqueles que estão aqui na frente da congregação. É preciso ver a alegria estampada no coração dos levitas que ministram na casa do Senhor. Porque o Senhor é a nossa alegria, né? É uma alegria a mesma alegria que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 4, verso 5. Diz que quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Porque a presença do Senhor chegou no meio daquele povo, o povo bradou ao Senhor e o chão disse que estremeceu. Essa deve ser a nossa expressão de alegria diante da palavra do Senhor. Então, nós devemos louvar ao Senhor de maneira espontânea. Claro que a palavra de Deus nos ensina que tudo deve ser feito com o quê? Com decência e ordem, né? Mas deve ser de um coração espontâneo, né? Como diz o escritor de Hebreu, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A segunda parte desse salmo, o salmista apresenta razões que temos para cantar ao Senhor. Primeira parte, nós vimos que Deus merece ser louvado, e a segunda, a razão que Ele nos dá para louvarmos ao Senhor. E a primeira razão, o primeiro motivo, é que Deus nos deu a sua palavra. Nós devemos cantar ao Senhor porque Ele nos deu a sua palavra. Se você ver verso 4, verso 5, ele fala da palavra do Senhor, né? Ele menciona que o louvor deve fluir dos nossos corações por causa da palavra do Senhor. Deus nos deu essa palavra, Deus nos deu a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor, primeiramente, ela é digna de confiança, porque tudo que Deus diz na sua palavra é verdadeiro. Tudo que Deus diz na Bíblia é verdade. A palavra de Deus, nós precisamos celebrar a palavra de Deus, porque nós podemos confiar no que ela diz. Por que confiamos no que ela diz? Porque a palavra de Deus diz que o autor da palavra não pode mentir. É impossível que ele minta. Então, tudo que ele diz é verdade. Por quê? Por causa do caráter do autor.
O autor, ele é incorruptível, ele é imutável. Então nós podemos confiar na sua palavra. O salmista também diz que nós podemos confiar e celebrar a palavra de Deus, porque nós podemos confiar em tudo que ele faz. Não só no que ele fala, mas também no que ele faz. O verso 4 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, que ele é fiel em tudo o que faz. Ele não está dizendo aqui que você vai entender tudo o que ele faz. Porque nós não podemos, às vezes, entender tudo que Deus faz. Porque tão alto como o céu está da terra, assim estão os caminhos do Senhor com os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então, nem sempre você vai entender tudo o que ele faz. O que está dizendo é que ele é fiel em tudo o que faz. Deus sempre age na verdade e sempre age com fidelidade. Então, portanto, nem sempre compreender, mas nós podemos descansar na fidelidade de Deus. Que ele é fiel em tudo que faz. Né? Outra coisa, querido, o salmista aponta no verso 5 que nós podemos confiar no amor de Deus. E Deus revela o seu coração através da sua palavra. Deus revela o coração dele. Ele diz aí, o texto diz, que ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, ele ama a justiça, ele ama tudo que é justo, ele ama a retidão, então tudo que ele faz é correto, é certo. Então, nós nunca devemos ignorar que ele ama a justiça e a retidão. Tem pessoas que acham que Deus ele não vai julgar ninguém no final. Que no final das contas, Deus é amor e ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Porque o texto diz que ele ama a retidão e ele ama a justiça, ele se torna então obrigado a executar justiça sobre o pecado e, consequentemente, sobre o pecador. Então Deus vai executar a sua justiça sobre o pecador, né? E ninguém será declarado justo diante do Senhor. Já diz o texto de Romanos 3:20. Ninguém será declarado justo diante do juízo do Senhor. Isso gera para nós um problema grave. Quem é que vai escapar? Mas a palavra de Deus também diz que Deus nos ama. Ao mesmo tempo que ele é justo e correto, ele nos ama, porque diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Ou seja, ele encheu a terra com a sua misericórdia, com a sua benignidade. E Deus criou essa terra como um lugar para nós desfrutarmos da sua presença, desfrutarmos da maravilhosa graça do Senhor. E quando nós olhamos para a bondade do Senhor na face da terra, nós não vamos encontrar uma expressão de bondade maior que aquilo que nós encontramos no Calvário. Porque no Calvário ele derramou a sua infinita bondade, enviando Jesus Cristo para morrer por nós naquele lugar. E ali ele coloca nos ombros do seu Filho os nossos pecados e julga Jesus Cristo no nosso lugar. Então, querido, nós devemos cantar ao Senhor porque ele nos deu a sua palavra. E nós somos abençoados pela Bíblia. A palavra de Deus nos ensina a respeito de Deus. A palavra de Deus nos ensina coisas a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo, a respeito do pecado, a respeito do juízo, a respeito do futuro. Por isso nós devemos louvar a Deus pela sua palavra. Nós devemos guardar no coração a palavra de Deus. Quando Jesus orou no João 17 pelos seus discípulos, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Senhor. Jesus ora para que a palavra de Deus seja enraizada nos nossos corações, né? Então, mais adiante o texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós devemos louvar a Deus pela sua palavra. Mas o salmista continua, nos dá mais uma razão. Ele diz que nós devemos louvar a Deus por causa da criação. Criação, versos 6 e 9. O salmista apresenta os motivos da criação. O salmista chama
a congregação para louvar o Senhor por causa dos seus maravilhosos feitos na criação. E através da criação, Paulo diz que Deus revela a sua existência à humanidade. E a humanidade pode saber que há um Deus por causa da criação. E Deus criou os céus e as estrelas apenas com a sua palavra. Verso de número 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Além da palavra de Deus ser digna de confiança, amados irmãos, a palavra de Deus é extremamente poderosa, porque foi através da palavra que Deus criou o universo. Ele diz, haja luz e houve luz. E ele vai dando um relato das coisas que Deus fez. Com exceção do homem, todo o resto da criação foi feito através da palavra. O homem, o Senhor meteu a mão no barro, ele meteu a mão na massa, para que ficassem impressas as digitais de Deus na nossa vida. Então você e eu temos as impressões digitais de Deus na nossa vida, porque Ele usou as suas mãos para fazer eu e você. Mas o resto Ele fez pelo poder da sua palavra. Ele criou tudo através da palavra dele. Né? E aí o salmista ele começa a discutir a obra de Deus no terceiro dia da criação. Quando Deus diz, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e dividiu, e Deus viu que ficou bom. Então Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. Deus vai falando e tudo vai acontecendo. E verso 8 diz assim, que toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Verso 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Deus não é só o Criador pela sua palavra, mas lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, diz que ele não só criou, mas que ele também sustenta. O mundo está em ordem, o cosmos está em ordem, porque Deus sustenta. E como é que ele sustenta? Pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Queridos, então nós devemos louvar a Deus pelas coisas que ele criou. Devemos louvar a Deus porque a palavra de Deus e a criação são dois testemunhos a respeito da existência de Deus para a nossa vida. Primeiro, a palavra revela o Senhor. Segundo, a criação revela que Deus existe. E nós devemos louvar a Deus por esses feitos. E uma terceira razão pela qual o salmista nos chama para louvar a Deus é que os planos do Senhor permanecem firmes para sempre. Eu chamo você para ler o verso de número 10 até o 12. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Deus criou o mundo, ele governa o mundo, ele conhece a história do mundo. Desde o início da sua obra, ele já sabia o começo, o meio e o fim da história do mundo, da humanidade. E a palavra de Deus diz que é ele que domina sobre os reinos, é ele que domina sobre toda a terra. E por causa da soberania do Senhor sobre toda a terra, nós devemos louvar ao Senhor. Nós devemos agradecer. Verso 11, os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ok? Ou seja, os propósitos do Senhor não podem ser derrubados. Isso a gente pode olhar na história do mundo, mas também a gente pode olhar na história da nossa vida. Os propósitos de Deus na nossa vida não podem ser derrubados. Ele diz que o Senhor abençoa as nações que reconhecem Ele como Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança, os verdadeiros adoradores. Deus abençoa a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então nós podemos louvar a Deus por isso. E nós devemos louvar a Deus porque os seus planos não são frustrados. Quando as coisas ficam difíceis, como eu falei aqui antes, se nós olharmos para o Senhor e nas coisas que Ele criou e nas coisas que Ele falou na sua palavra,
o nosso coração vai se encher de alegria e de louvor, porque nós vamos testemunhar que o Senhor, que os planos do Senhor não vão ser frustrados na nossa vida. Se a gente esperar no Senhor, Ele vai manifestar a sua graça e o seu poder sobre nós. Quarta e penúltima coisa que o salmista diz, ele diz que os olhos do Senhor veem tudo, todos os momentos, todos os dias. Verso 13, dos céus ele olha ao Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. O Senhor é testemunha de todas as coisas. Isso pode ser um fato que conforta e um fato que assusta. Conforta porque a gente sabe que Deus está olhando as nossas lutas, Deus olha as nossas feridas, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida nesse exato momento. Mas ao mesmo tempo assusta porque Ele também vê as nossas faltas. A gente pode enganar a esposa, pode enganar o pai, a mãe, pode enganar o seu líder espiritual, mas você nunca consegue esconder nada de Deus. Porque o texto diz que Ele vê todas as coisas, Ele observa todos os que vivem na terra, diz o verso 14. Ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Ou seja, os olhos do Senhor estão sobre nós em todos os momentos da nossa vida. Queridos, nós devemos louvar ao Senhor porque Ele nos vê. E a quinta e última razão, nós devemos cantar louvores ao Senhor porque Ele protege aqueles que temem. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, seja como está em ti a nossa esperança. Queridos, finalmente o salmista ele conclui o salmo chamando o justo novamente para louvar o Senhor, porque Ele protege aqueles que nele confiam. Ele nos protege dos problemas, das adversidades da vida, dos ataques do inimigo. E é interessante como o salmista ele constrói a conclusão desse salmo. Ele diz que o Senhor nos livra por causa, não por causa dos nossos exércitos, por causa dos nossos recursos, no verso 16 e 17. Ele diz assim, que nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por causa da sua grande força, o cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força é incapaz de salvar. Interessante, querido, que estudando para esse salmo, eu descobri que no mundo antigo os critérios para um exército, para um poder militar, se baseavam nas três coisas que o salmista menciona aqui. Os critérios para o poder militar se baseavam no tamanho do exército, se baseava na força dos seus guerreiros e se baseava no número de cavalos em que o país tinha em seus estábulos. E aqui ele diz que nenhuma dessas coisas vai garantir vitória. Nenhuma dessas coisas vai proteger o guerreiro na batalha. E se a gente pega o mesmo princípio e traz para a nossa vida, a gente vai descobrir que não é o nosso dinheiro que protege a nossa vida, não é os diplomas que nós temos que vai garantir que as portas se abram, não é o nosso conhecimento ou eloquência. Se o Senhor, diz o salmista, não nos ajudar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas.
Por isso que o clímax desse salmo está aqui no verso de número 20. Nossa esperança está no Senhor. Não está nos recursos, não está na nossa influência, não está em quem, em pessoas no governo, não. A nossa esperança está no Senhor. É Ele que nos livra, é Ele que nos guarda e é Ele que transforma a nossa história. E é por isso que o salmista diz: cante, louve, dê brados de alegria, seja alegre na presença do Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele há de se levantar em teu favor na hora certa. Espera no Senhor, seja paciente no Senhor. Enquanto as coisas não mudam, louve ao Senhor, cante ao Senhor, dê um brado de alegria ao Senhor, porque é Ele que vai cuidar da nossa vida. Ele que é fiel, queridos. Ele cuida de todos aqueles que o temem e todos aqueles que colocam a sua esperança nele. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Tem momentos no culto em que a gente tem que ficar em silêncio e absorver aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Tem momento em que a gente tem que dar um brado mesmo e cantar de alegria. A gente sabe, já ouviu falar que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Mas, querido, nós não podemos esquecer que são as misericórdias do Senhor e nunca os nossos recursos que vão nos levar a ter confiança, que vão nos levar a ter triunfo na vida. São as misericórdias e as bondades de Deus sobre nós. Eu não sei qual é a luta, qual é a tristeza ou qual é a inquietação do vosso coração nesta manhã. Eu só sei te dizer uma coisa: o salmista diz: louve ao Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor, busque abrigo e se esconda debaixo da sombra do Todo-Poderoso, que no devido tempo Ele vai te exaltar. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. O tempo nem existe para o Senhor. O tempo não é nada para o Senhor. Você pode dizer: o tempo está passando, eu estou ficando velho, eu estou ficando cada vez mais doente, eu estou ficando cada vez mais pobre. Deus não se prende no tempo. Deus não se prende na economia. Se Deus quiser te sustentar com vida, mais 100 anos, Ele pode te sustentar com vida. Porque Ele é Deus. Ele é poderoso. O que Ele quer ver é uma congregação de homens, mulheres, jovens, crianças, que confiam no seu poderoso nome, que confiam no seu poderoso amor, que confiem na sua fidelidade e que, apesar das circunstâncias, cantam de alegria na presença dEle. Será que Deus pode encontrar nesta congregação alguém que possa louvar de coração, mesmo quando as coisas não vão tão bem? Será que Deus pode contar com o seu louvor? Será que vale a pena confiar na palavra do Senhor, que diz que os céus e a terra passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre? Será que você pode confiar na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus? Você pode confiar, porque o autor da palavra não pode mentir. Vamos agradecer a Deus. Deus, nós te louvamos, te bendizemos. São as suas misericórdias que nos levam, ó Deus, a triunfar. É o teu amor poderoso, é a tua fidelidade que é o nosso escudo. É o Senhor que é o nosso protetor. E nos conflitos da vida, Senhor, nós podemos dar e ter direção, ó Deus querido, na tua palavra.
Querido Deus, são essas declarações que vimos no Salmo 33 que nos levam a cantar ao Senhor, que nos levam, Senhor, a louvar o Teu santo nome. São essas coisas, Senhor, que aprendemos na Tua palavra, que nos faz vir aqui domingo após domingo para cantar e celebrar na Tua presença. Revigora o nosso coração, a nossa alma, transforma e renova a nossa mente, Senhor, para que nossa mente seja transformada pela Tua palavra. Quando circunstâncias difíceis vierem, Senhor, que elas não venham ofuscar, ó Deus querido, a grandeza do Senhor, que é maior do que qualquer problema que nós possamos enfrentar. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e a terra está cheia da Tua bondade, ó Deus querido. E nós declaramos aqui que iremos ser adoradores, que iremos louvar com alegria, que iremos nos esforçar, ó Deus querido, para apresentar a melhor música, os melhores instrumentos, as melhores expressões de louvores ao Senhor, Pai. Tudo faremos, ó Deus querido, com decência e ordem, porque o Senhor é um Deus decente e é um Deus de ordem. E nós Te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua fidelidade. Te agradecemos, ó Deus querido, porque em Ti nós podemos ter a certeza da nossa esperança. Obrigado, ó Deus querido. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.